Boa tarde. Vamos dar início ao nosso segundo seminário de português. Hoje iremos falar sobre a vida e obras de Marcos Bagno. Vamos apresentar sua biografia, suas produções acadêmicas, sua importância e contribuições para os estudos linguísticos do Brasil. De início, vamos falar sobre a sua biografia. Marcos Bagno nasceu em Quataguaçu, em Minas Gerais, em 21 de agosto de 1961. Depois de ter vivido em Salvador, no Rio de Janeiro, em Brasília e no Recife, transferiu-se em 1994 para São Paulo. Voltou a se fixar em Brasília em 2002, quando se tornou professor do Departamento de Linguística da Universidade de Brasília. Diplomou-se em Letras pela Universidade Federal do Pernambuco, onde também obteve o título de mestre em Linguística. Adquiriu o seu título de doutorado em São Paulo, pela Universidade de lá mesmo, e iniciou como professor no Departamento de Linguística da Universidade de Brasília em julho de 2002. Agora eu passo a palavra para a Chayene. Bom dia! Eu agora irei dar continuidade à biografia de Bagno. Como escritor, Bagno iniciou sua carreira em 1988, ao receber o 4º Prêmio Bienal Nestlé de Literatura pelo livro de contos, A Invenção das Horas. Sua produção literária soma mais de 30 títulos e, desde 1997, Bagno tem se dedicado a produções de obras voltadas para a educação. Suas obras no campo da linguística se concentram principalmente nas questões relativas à crítica do ensino da língua portuguesa nos moldes tradicionais. Bagno aprendeu francês estudando sistematicamente desde a infância, e as demais línguas foram aprendidas de modo autodidata. Bagno começou a traduzir por incentivo dos professores em 1981, ao ingressar na Universidade de Brasília. Na sua opinião, para ser um bom tradutor, é preciso ser um bom escritor e ter espírito de pesquisador. E, além disso, sempre duvidar do que parece transparente demais ao traduzir. Em sua atividade de tradutor, conta com mais de 50 livros traduzidos do inglês, francês, espanhol e italiano. Bom, eu irei falar sobre as produções acadêmicas, ou seja, as obras de Marcos Bagno. Irei citar algumas e o ano em que foram publicadas. Bagno se dedica bastante ao seu trabalho e por isso ele tem forte influência na literatura brasileira. Eu fiz uma lista com... Todas as obras dele são ótimas, né? Mas eu fiz uma lista aqui com umas não todas, porque são muitas. Começando, A Invenção das Horas, que foi lançada em 1988, que é um conto. O Papel Roxo da Maçã, em 1989, um livro infantil. Rua da Soledade, em 1995, também um conto. A Língua de Eulália, em 1997, que é uma novela sociolinguística. Pesquisa na Escola, O que é e como se faz, em 1998. Preconceito Linguístico, O que é e como se faz, em 1999. Português ou Brasileiro, Um Convite à Pesquisa, em 2001. Norma Linguística, também em 2001. Língua Materna, Letramento, Variação e Ensino, em 2002. O Espelho dos Nomes, um livro infantil, em 2002 também. A Norma Oculta, Língua e Poder na Sociedade Brasileira, em 2003. Nada na Língua é por Acaso, por uma Pedagogia da Variação Linguística, em 2007. O livro Não é Errado Falar Assim, em Defesa do Português Brasileiro, em 2009. As Caraminholas de Baguirapé, é um livro infantil, ele lançou em 2009. Gramática, Passado, Presente e Futuro, em 2010. Vaganal, uma poesia, em 2010 também. Gramática, Pra Que Te Quero, Os Conhecimentos Linguísticos nos Livros Didáticos de Português, foi lançado em 2011. Festa no Meu Jardim, um livro infantil, foi lançado em 2011 também. O Tempo Escapou do Relógio, infantil, lançado também em 2011. As Memórias de Eugênia, um romance, lançado em 2011.
Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, lançado em 2012. Conversa de Gatos Infantil, lançado em 2012. Gramática de Bolso do Português Brasileiro. 7 erros aos 4 ventos. A variação do ensino português, em 2013. Marcel, um livro infantil, também lançado em 2013. Pororoca, pipoca, paca e outras palavras do Tupi. Ele lançou em 2014, fazendo parceria com Orlene Carvalho. Gramática Brasileira para Falantes de Espanhol, que também foi lançado em 2015, também em companhia da Orlene Carvalho. Dicionário Crítico de Sociolinguística, em 2017. Dinâmica Funcional da Mudança Linguística, com Vânia Casseb Galvão e Tânia Rezende, em 2017. Objeto da Linguística, em 2019. Os 2 principais trabalhos de Banho são Gramática de Bolso do Português Brasileiro e Preconceito Linguístico, o que é e como se faz. Algumas obras de Banho receberam prêmios, como, por exemplo, o Prêmio Nestlé de Literatura Brasileira, em 1988, o Prêmio Jabuti, em 2000, e o Prêmio Literário da Fundação Biblioteca Nacional, em 2013. Marcos Bagno diz ter o desejo de transformar o estudo e o ensino da língua em um debate sobre o momento social e, especialmente, sobre a situação sociolinguística do Brasil, pois classifica a linguagem como um instrumento muito influente. Marcos Bagno é uma autoridade reconhecida no assunto preconceito linguístico, com entrevistas, palestras e aulas ministradas em diversas instituições reconhecidas. Em 2011, o Ministério da Educação distribuiu para milhares de escolas públicas o livro Por uma Vida Melhor, no qual se defende o uso das variantes linguísticas. A ação foi criticada por parte da imprensa, mas defendida pelo autor. Sou Hugo e hoje eu vou falar sobre as contribuições que Marcos Bagno teve para os estudos linguísticos no Brasil e também do livro dele, Nada na Língua é por Acaso. Marcos Bagno afirma, a variação acontece nos mais diversos níveis da língua. São modalidades que se caracterizam por suas peculiares fonética, fonológica, sintática, semântica e por fatores extralinguísticos como origem geográfica, sociocultura, ou seja, diferença de idade, sexo, profissão, classe social e escolarização e nível de fala. Além da sociolinguística, Marcos Bagno também contribui para o abandono na língua em si, para a consideração do universo social dos falantes, a antropologia linguística, a etnografia da comunicação, a análise do discurso, a pragmática linguística, as diversas escolas reunidas sobre um rótulo. Ele contribuiu também para as comunicações verbais e não verbais. Eu via esse texto e tal de Marcos Bagno e traz muito algo que eu vivi, Eu sempre vou a São Paulo no final de ano e tal, e eu convivo com meus parentes lá, paulista. E aí, fiquei um mês lá, voltei já falando porta e tal. E aí meus pais chegaram aqui e me regularam, falaram, não, larga essa língua pra lá, vamos falar o que essa língua você falava. E aí depois de um mês, uma semana no máximo, a gente já volta a falar a nossa língua original, que muda muito, se a gente parar para analisar, muda muito a nossa língua para de outras pessoas. O livro Nada na Língua é por Acaso
apresenta os fundamentos necessários para que os professores em atuação e formação possam abordar conceitos com variação e mudança, norma padrão e norma oculta, estigma e prestígio, letramento, oralidade, entre outros. Discute os principais conceitos da sociolinguística e propõe atividades práticas para o tratamento da variação linguística em sala de aula. Trata também das consequências sociais, culturais e ideológicas da variação linguística responsável pela discriminação linguística tão presente na sociedade brasileira. Eu acho assim, hoje a gente vive num momento que o único meio de estudar, né, aqui na nossa região, como a gente está vendo, é meio de internet, de computador, de celular, de notebook. E hoje a gente vive num país com uma desigualdade social muito grande. Muita gente não tem condições de comprar um telefone, não tem condições de comprar um computador, um notebook, de colocar uma internet em casa. Eu tenho colegas que hoje desistiu de estudar por não ter condições de acessar as plataformas, de não ter a paciência, né, de estudar, de pegar firme ali. A gente vive num país muito grande, um país aí com uma extensão continental e muda muito. Marcos Bagno, ele queria acabar com o preconceito linguístico. Ele queria que todo mundo falava da sua forma, né, da sua forma de como falar, porque ele fala bem assim, o abandono da língua em si. Ele queria esse abandono porque todo mundo não é obrigado a falar a mesma língua ou do mesmo jeito, né? A gente viveu uma colonização de Portugal, né? Mas que depois vem chegando gente ali da África, os escravos, pessoas que vieram evangelizar da Holanda, da Espanha, de vários outros países que chegaram, mudaram nossa língua. Eu moro aqui em Candiba, na divisa de Bahia com Minas Gerais, aqui perto de Espinosa, Montes Claros, e eu falo diferente da professora que mora em Salvador, e olha que estamos na Bahia, conjuntos aqui na Bahia, e eu falo totalmente diferente. E eu acho que eu trago essa reflexão de Marcos Bagno, que ele não quer mais ver o preconceito linguístico, ele quer uma língua que todo mundo fala do seu jeito, que todo mundo usa suas gírias, né, mas que todo mundo possa entender realmente essa dinâmica. Agora vamos ver uma poesia de Marcos Banhos que está no seu livro Marcel. Na frente da nossa casa tinha aquele rio, um rio que não dava para ver o outro lado dele, tão largo que ele era, parecia mesmo um mar. Ali eu vivia só com meu irmão, uma vida só de sonho. Atrás da casa era só a mata, e o vizinho mais próximo ficava a mais de 1 légua de caminhada. Em horas de anoitecer, na praia que a água lambia, doce, doce, eu perguntava, será o que tem do lado de lá, hein? Eu dizia assim porque nunca tinha saído dali, daquele lugar, que era o meu mundo desde o início dos tempos. Meu irmão só sorria. Você não sabe? É lá que moram as ideias, é de lá que elas vêm. Meu irmão era tão mais novo do que eu até considerava ele meio assim meu filho, sabe? Mas as coisas que ele dizia não eram nada de criança. Isso quer dizer o quê? Eu tive que perguntar. Ainda não sei, mas um dia vou descobrir. Ele respondeu com a voz cheia de amor e mistério. Só sei que é de lá que vêm as ideias, porque um passarinho me contou. Marcelo sempre gostava muito de animais, e quando eu percebi isso, eu resolvi ajudar. Então eu me lembro que quando eu tinha uns 10 ou 12 anos de idade, eu comprei um livro para ele de presente sobre os dinossauros. Meu pai até ficou espantado, porque ele tinha dado dinheiro para mim, para eu comprar alguma coisa para mim, e eu acabei comprando um livro para meu irmão. Então isso já mostra que nós éramos muito próximos desde sempre. Apesar de ser um conto curto, eu levei mais de 10 anos para escrever. Porque eu comecei sob o impacto da perda do meu irmão, e em determinado momento eu não conseguia mais avançar, e só recentemente, coisa de uns 2 anos atrás, é que eu consegui retomar o texto e dar a ele uma conclusão que não fosse uma conclusão triste, mas uma tentativa de transformar essa tragédia em poesia.
O meu primeiro interesse é que as pessoas gostem da linguagem e depois que elas apreciem a história, que elas percebam que tem ali uma história que não é muito feliz, mas que acaba bem porque acaba de forma poética. A nossa apresentação do seminário. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham tirado grandes vantagens na apresentação, tenham conseguido aproveitar o tema aqui explicado, conseguindo tirar dúvidas e conhecendo mais o trabalho e vida de Marcos Bagno. Bom, esse trabalho foi feito pelos discentes Chayene, Evelyn Abigail, Maria Eduarda Dantas, Michaele e Hugo Cardoso, através do auxílio da docente Verônica Oliveira. Tenham uma boa tarde e obrigada a todos.